Programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo as curiosidades, conhecimentos da nossa arte e ciência milenar. O nosso programa traz convidados que trazem bagagem, que têm referências nas suas atividades profissionais e que fazem da sua vida, no caso aqui com o Jonathan Silva, que faz da sua vida um hino sagrado em defesa da vida sua e principalmente de terceiros. Jonathan, é uma alegria estar aqui, você que é atualmente diretor da SAMU, você que lida o dia a dia com a urgência, com a emergência. O programa é seu, seja bem-vindo e é uma alegria nossa tê-lo aqui conosco. Obrigado, Gerson, obrigado a todos, boa tarde. É um prazer meu estar aqui compartilhando um pouco sobre a medicina, sobre o que a gente vivencia no dia a dia. Você, alagoano da Gema? Sim, alagoano, sou de Murici, né? Porém, vim para Maceió estudar e estou por aqui até hoje. E os caminhos fez o que quando veio estudar? Isso, estudei medicina, fui graduado em medicina pela Uncisal, depois fiz residência médica em cirurgia geral, né? Sou cirurgião geral. E aí atuo em alguns hospitais, em algumas unidades, além de trabalhar com a parte de socorro, que é na parte do SAMU Maceió, como diretor e atuando também na assistência, prestando serviço na ambulância, no serviço aeromédico. Então, a gente atua em diversas frentes no objetivo de atender melhor a população. Na sua vida acadêmica, algum professor serviu de referência para a escolha da sua especialidade? A outra também de emergência? Sim, na verdade, desde quando eu entrei na faculdade, eu já entrei pensando em fazer cirurgia, né? É bem pouco comum isso acontecer. Normalmente as pessoas se encontram mais dentro da faculdade, descobre qual a área que vai querer seguir, mas eu que meio que já entrei na faculdade pensando em ser cirurgião. Então, me graduei, chegando na faculdade, na graduação, a gente realmente consegue encontrar algumas referências, alguns cirurgiões que a gente se espelha neles para seguir o caminho da especialidade, né? Então, eu tenho alguns nomes a citar, como o Paulo Valões, é uma pessoa que eu encontrei no HGE, que é um profissional excepcional. Encontrei alguns outros pelo caminho que me fizeram realmente tomar a decisão de seguir pela cirurgia geral. E terminando a cirurgia geral, começou a atuar já na emergência? Isso, exatamente. Desde quando eu me formei, mesmo sem especialidade, eu já comecei a atuar no serviço de urgência e emergência, né? Então, trabalhava em alguns pronto atendimentos, trabalhava também no SAMU, com serviço de urgência, e após me especializar, eu comecei a trabalhar em serviços de porta de cirurgia geral, né? E aí a gente encontrou alguns caminhos, né? Tanto na cirurgia geral quanto na parte de urgência e emergência clínica, que é o que eu atuo hoje. Nossos telespectadores são, assim, exigentes, né? E às vezes tem alguns detalhes que eu gosto, assim, de esclarecer. Eu faço a pergunta para que o nosso entrevistado esclareça. Diferença de urgência e emergência? Isso, existe uma diferença entre urgência e emergência, né? A urgência são duas condições com uma certa gravidade, porém, uma tem mais gravidade do que a outra, tem mais urgência em tratamento do que a outra. Por exemplo, a urgência é uma condição clínica em que o indivíduo precisa de um tratamento com uma certa agilidade, porém, menos do que a emergência. No serviço de urgência, a pessoa pode ainda esperar algumas horas, um dia, para poder realizar o tratamento definitivo. Já no serviço de emergência, é imediato. A pessoa tem que passar por o tratamento clínico de forma imediata para poder não morrer, não perder a vida. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente sofre uma fratura da perna, começa a sangrar. Isso é uma condição de urgência. Eu vou levar ele para um hospital, a pessoa vai imobilizar o membro e ele não precisa ser operado de imediato. Porque se ele não for operado, mas que receba um tratamento, mas não necessariamente o definitivo, ele vai ficar bem. Já no caso de emergência, um exemplo é a arma de fogo. Um paciente que sofre um ferimento por arma de fogo, ele tem que ser tratado, operado de imediato, senão ele termina perdendo a vida. Em termos clínicos também, você pode ter, assim, um apendicite
pode ser uma urgência, já um abdômen agudo, né? Tem que operar de imediato. Perfeito. Então, um apendicite é um caso de urgência. Um paciente que passa, era acometido por um quadro de apendicite, ele pode passar o ideal, que seja diagnosticado e tratado o mais breve possível. Porém, se ele passar um dia ou até 2 dias sem o diagnóstico e sem o tratamento imediato, ele não tem uma chance mínima de perder a vida. Já um caso de um abdômen agudo, por exemplo, perfurativo, ele tem que ser operado de imediato, porque ele pode evoluir para um quadro de maior gravidade, como sepsis, por exemplo, e terminar perdendo a vida. Doutor Jonathan, quais são os pré-requisitos? O que é necessário para um profissional entrar nessa atividade? Ou seja, quais os caminhos que ele deve percorrer, quais os cursos que ele deve fazer? No caso, você teve a urgência e emergência, mas existem alguns cursos que alicerçam o profissional para exercer a sua atividade de urgência e emergência? Sim, perfeito. Existem alguns cursos que são oferecidos por algumas empresas de treinamento que é referente a atendimento de urgência e emergência. São eles: PHTLS, que é um curso específico para atendimento no SAMU, do Serviço Pré-Hospitalar. Tem o ATLS, que é um curso específico para tratamento a pacientes vítimas de trauma na urgência e emergência. Tem o AMLS, que é um curso específico para tratamento de urgências clínicas. Tem o PAUS, que é um curso específico para pediatria, urgência e emergência pediátrica. Então, o mercado ele oferece realmente alguns cursos, alguns treinamentos que favorecem aos que estão ingressando na urgência e emergência entrar com maior habilidade e maior destreza no tratamento ao paciente grave. Todos esses cursos, eles são oferecidos pelo Estado ou você tem que ser particular? Você tem que fazer? Sim, existem as duas opções. De tempos em tempos, o Estado ele oferece para os seus profissionais, né, esses cursos. E existe também a opção particular. Algumas empresas de treinamento também ofertam esse tipo de curso de forma não gratuita, né? Mas o Estado, sim, periodicamente, ele oferece esse curso para os seus profissionais, para os seus servidores. Agora, qualidades pessoais do urgentista, em termos de habilidade, o que é que tem? Raciocínio rápido, quais essas qualidades que ele deve ter? Perfeito. Então, isso é uma condição bem importante do médico emergencista, né? O que é que ele tem que ter? Uma coisa que eu costumo classificar normalmente, que como de primordial importância, a primeira coisa que ele tem que ter é calma. Ele tem que ser uma pessoa calma, centrada, não se desesperar com a situação de urgência e emergência, tá? Associado a isso, ele tem que ter raciocínio rápido, tem que pensar rápido nas condições, tem que ter conhecimento técnico sobre aquilo que está fazendo, porque a gente normalmente só consegue raciocinar rápido sobre algo se a gente tiver um conhecimento sobre aquilo. Então, tem que ter conhecimento técnico, tem que ser preparado para a urgência e emergência, tem que ter raciocínio rápido, tem que ter calma, né, tranquilidade, mesmo diante da situação grave, de situação de estresse com que ele vai passar. E outro ponto importante, saber trabalhar em equipe. Tá? Em uma situação de urgência e emergência, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa de uma equipe, precisa estar uma equipe bem integrada, bem harmoniosa, de forma que cada um faça o seu papel dentro de uma situação de urgência e emergência e consiga conduzir o paciente bem. Eu, certa vez, fui na Índia, lá em Nova Delhi, fui para o serviço de urgência e emergência. Engraçado, interessante, não é engraçado, mas interessante é que lá o próprio ML fica dentro, ou seja, quando ele entra, que é uma causa externa, que precisa passar pelo ML, ele já recebe uma taxa, né, que vai ter que passar pelo médico legista lá. Eu achei, poxa, algo bom de copiar, né, para você não ficar com esse translado, leva para o ML, leva para o funerário, atrás, etc e tal. Interessantíssimo. Mas, assim, tem até na mesa de cirurgia os pés onde fica o cirurgião, né? Entendi. O cirurgião, o auxiliar, o instrumentador, e tem desenhado assim, se um pisar no pé do outro, ele recebe umas notificações. E isso é muito bom, você organizar a equipe, né? Isso, perfeito. Então, isso é uma das estratégias utilizadas, né, utilizada aí nesse local, e existem algumas estratégias também utilizadas aqui, né, com essa finalidade. O importante é justamente isso, se criar um fluxo, uma organização entre a equipe,
de modo que a gente consiga agilizar e facilitar o atendimento e o tratamento dos pacientes. Aqui tem as estratégias também, área verde, área amarela, área vermelha, como é que se explica isso para os nossos Exatamente. No serviço hospitalar, existe a divisão por áreas, né? E essa divisão por áreas, que é a área vermelha, área amarela, área verde e área azul. Essa divisão por alas, né, alas ou áreas, elas são feitas para definir gravidade de atendimento. Então, normalmente, o paciente que ele é mais grave, ele tende a entrar pela área vermelha, porque lá já tem uma equipe de urgência e emergência, já tem uma equipe preparada com todo o material para atender um caso mais grave de urgência e emergência. Já uma ala verde, por exemplo, são casos menos graves, são casos mais eletivos, são casos em que o paciente dá entrada no serviço e não precisa dessa agilidade, dessa rapidez no atendimento. São casos mais eletivos, uma consulta, um quadro de menor gravidade. Então, isso é importante para poder otimizar o atendimento do paciente dentro do hospital. Imagine se todos os pacientes dessem entrada por uma única ala. Você imagina o caos que seria todos os pacientes, um mais grave, outro menos grave. Então, como a gente definiria quem atender primeiro? Né? Então, nesse caso, é dividido em alas para possibilitar um atendimento mais organizado. Até a equipe pelas suas especialidades, né? Que é um cirurgião de traumas, aí ficaria já mais na área vermelha, enquanto que um cirurgião geral, que trabalharia mais com eletivo, já ficava numa área verde, ou numa ala verde, uma ala amarela e assim por diante. Perfeito, exatamente. Então, a ala também ela tem dividido área vermelha traumática para casos cirúrgicos e área vermelha clínica para casos clínicos. Então, subdivide-se também por especialidades, cada especialidade em uma determinada área, de acordo com o atendimento da sua gravidade. Vê se tem uma pergunta aí, Emerson, por favor. Alô, amigão Gerson, meu conterrâneo lá da Viçosa. Hoje nós estamos entrevistando aí em caráter de urgência. Eu falando aqui de São Paulo e o seu entrevistado aí em Maceió. Nós estamos falando em caráter de urgência. Então, doutor Jonathan Silva, eu gostaria de saber, na verdade, eu diria que eu fico mais contente de que o próprio paciente, quando eu vejo o paciente recuperado. Eu espero que isso seja também uma situação em que o senhor também se sente. Mas qual é a característica importante de um médico que faz urgência tem para pedir, para solicitar uma UTI no ar? Qual é a situação do paciente nestas condições? E outra coisa que eu gostaria de saber é qual a preparação que o médico deve ter para fazer esse tipo de atendimento. Nós estamos falando ainda de São Paulo. Um grande abraço para vocês e aqui fala o Repórter no Ar. Um beijo no coração. Nosso padre, você conhece assim, você é mais jovem, mas é uma referência em cirurgia bariátrica, cirurgia geral, sim, no estado de Alagoas. E a pergunta dele está dividida em três, na verdade, a questão humanística, né, da alegria de você sentir quando o paciente recupera. Já viveu essa experiência? Sim, perfeito. Então, eu costumo classificar que a maior alegria do socorrista ou do médico que trabalha com urgência e emergência é poder reencontrar o paciente que ele atendeu num estado de gravidade e uma condição de saúde boa. Né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, uma criança que eu atendi justamente no serviço de resgate aéreo, fiz o atendimento, uma criança muito grave, em franca insuficiência respiratória, e após o atendimento, passou 3 meses na UTI, e após esse período ela pediu para reencontrar a equipe que a socorreu. Sim. Então a gente realmente promoveu o encontro, foi um momento bem emocionante, muito, muito gratificante, né? São essas imagens? Né? Isso, são essas imagens aí, para essa mocinha aí. É um momento muito gratificante para a gente poder reencontrar o paciente que a gente pegou ele em uma situação de gravidade e terminou tendo um final feliz, né? Eu acho que essa é a maior felicidade para qualquer socorrista.
A segunda pergunta é quais os pré-requisitos para um urgentista, né? Acho que já foi feita a pergunta. E a outra é quando se deve solicitar a UTI aérea. Então. Isso. O serviço de resgate aeromédico, ele tem alguns critérios de indicação, né? Um dos principais critérios de indicação é a questão da gravidade e do resgate em rodovias. No caso do resgate aéreo alagoano, o serviço de resgate, o helicóptero, ele normalmente vai em resgates primários, rodovias, locais de difícil acesso, locais distantes, onde o tempo e a rapidez da chegada do aeromédico influencia demais no desfecho do atendimento do paciente. Então, alguns critérios são considerados. Então, o paciente ele tem que estar... É um paciente grave, é longa distância de solicitação, normalmente são resgates em rodovias, são resgates que o tempo é fundamental para a vida do paciente. E outras ocasiões, além do resgate, são as transferências. Então, para eu transferir um paciente ao resgate aeromédico, ele precisa estar estável clinicamente, ele não pode estar agitado, porque ele não pode agitar dentro de uma aeronave de resgate, ele tem que estar... não pode ter um sobrepeso demais, porque senão não cabe dentro da aeronave, que é bem restrito. Normalmente, o local de pouso e de decolagem tem que estar bem definido. Então, são alguns critérios que se usa para utilizar o serviço de resgate aeromédico como UTI. Existe uma segunda pergunta que complementa essa. Coloca aí o Fernando, por favor. Dr. Jonathan Silva, que bom, mais uma grande autoridade da medicina que chega aqui na TV Mar para a gente ouvi-lo sobre o seu belo trabalho. E de parabéns aí a todos que fazem esse trabalho fantástico em amor à vida, em defesa da vida, numa sistemática constante e incansável. E eu sempre me preocupo aplaudindo, indo até aí, muitas vezes na sede do SAMU, para trazer detalhes. Me preocupo com a frota, me preocupo também com a forma como um crime vem sendo realizado constantemente também, que é o trote. Então, parabéns aí pelo seu trabalho belíssimo, atendendo os chamados, até em casos mais graves, aéreos, por terra também, aí com as viaturas, e essa equipe fantástica do SAMU que eu torço para que não falte nada e essa frota se renove e amplie-se cada vez mais, porque não só em Maceió e Alagoas, mas em todo o Brasil, a SAMU é vital. Parabéns e muito obrigado por estar aqui ao lado do meu querido Gerson. Muito bem. Duas perguntas, quer dizer, ele insere, nosso amigo Fernando, um contexto de admiração. Eu acredito que toda a população tem a admiração em saber que existem esses anjos, né? Toda a equipe de saúde, obviamente, mas aquelas pessoas que estão se arriscando também nos resgates, e assim e assim existe. Mas assim, o que se preocupa com duas coisas. A primeira é a frota. Como é que está a frota da instituição da SAMU em Alagoas, da qual você é o diretor-geral? Isso. A frota do SAMU é um ponto muito batido, né, nas discussões sobre SAMU Alagoas, né? A gente tem uma frota que demanda muito atendimento, né? Então, nossas ambulâncias praticamente não param de sair. A gente tem uma frota atualmente que atende em parte a demanda do Estado, né? A gente precisa de uma quantidade um pouco maior, mas a gente consegue atender boa parte da demanda solicitada pela população. Nossa frota é uma frota que ela passa por renovação constante. Por quê? Porque renovação precisa passar por manutenção, porque é um serviço que não para. É 24 horas, saindo, atendendo a população, e isso desgasta um veículo, né? Mas a gente sempre está fazendo manutenção das viaturas e buscando adquirir novas viaturas. Inclusive, atualmente, a gente está em um contato com o Estado, que provavelmente chegarão em breve novas viaturas que aumentarão ainda mais a assistência à população, né? Seguindo a outra pergunta, que... quais esses... Eu vou inserir, né? Na verdade, a outra é com relação ao trote. Mas antes do trote,
acho que um outro médico não teria a obrigação assim, não sei se você também está obrigado, nós somos aqui bastante livres, mas os números de atendimentos da SAMU em determinado período aí que vocês têm. Pronto, a gente tem uma estatística de atendimento como um todo, de janeiro a abril desse ano, 2020, 3.850 atendimentos que o SAMU fez. 3.850 de janeiro a abril desse ano. Em termos de trauma em si, a gente tem uma quantidade considerável, né? A gente atendeu mais de 312 em específico, de janeiro a abril, 312 casos de queda de moto, que é o grande volume de atendimento de trauma do SAMU atualmente. E sem falar... Esses mesmos números, estou falando de Alagoas, eles são extensíveis a Arapiraca ou só a Maceió? Isso. 3.800 extensivo ao estado todo, porém em Maceió foram 312 atendimentos, em Arapiraca foram mais, foram em torno de 450 atendimentos de acidentes de moto, porque lá tem uma frota de motocicleta maior do que Maceió e isso possibilita maior acidente. Então, a gente, além do acidente de moto, que é o grande volume de atendimento do SAMU em trauma, temos os atendimentos à arma de fogo, as situações e outras complexidades, além dos acidentes automobilísticos, né, que também englobam, está dentro desse número de 3.800 atendimentos. Né? Então, a gente tem um volume enorme de atendimento, a gente presta um serviço à população importante, como bem falou o colega, que a gente realmente salva vidas. Né? Se a gente for pegar atendimento por atendimento, a gente vai conseguir entender qual a dimensão de assistência, de melhoria na saúde que a gente presta à população e que muda o desfecho de muita gente. Né? A segunda é exatamente isso, a outra parte dele é com relação aos trotes, né? O quanto custa um trote, tanto do ponto de vista material, ter se deslocado toda a equipe, quanto do ponto de vista emocional daquele profissional que está naquele plantão, exausto, né, de suas atividades e vê um trote. Isso, o trote é um problema crônico do SAMU, né? Não só do SAMU, mas eu acho que todos os serviços que têm serviço de atendimento por telemarketing, né? Serviço por telefone. Então, o trote é uma coisa muito antiga, o problema do trote é uma coisa antiga, enfrentada por nós do SAMU, porém, a gente vem diminuindo esses números com algumas campanhas educativas, né? Então, através do nosso núcleo de educação permanente, do NEP, a gente promove algumas ações educativas. Por exemplo, a gente tem um projeto chamado Projeto SAMU nas escolas, onde a gente leva uma equipe do SAMU e uma equipe de universidades, o FAO, o SESMAC, universidades se juntam à nossa equipe do SAMU e vão até escolas de ensino fundamental para orientar crianças, educar, mostrar a importância que tem o SAMU, mostrar principalmente o que não se deve fazer, que não se deve passar trote, porque ao passar trote a gente tem consequência. E quando a gente começa esse projeto, normalmente surte um efeito muito considerável, porque os números mostram que a maior parte dos trotes são feitos por crianças. Então, a maior parte dos trotes são feitos por crianças, adolescentes, que fazem ligação e inadvertidamente termina gerando consequências para o SAMU e principalmente para a população. Né? Então, o trote é uma coisa, além de ser crime, é uma coisa que nos entristece muito, porque muitas vezes uma ambulância é direcionada para uma ocorrência onde na verdade, chega lá, não é ocorrência de verdade. E aquela ambulância que está naquela ocorrência deveria estar na ocorrência real. Imagine-se, coincidentemente, há um chamado real. Isso, né? Exatamente. Termina tirando a ambulância de um chamado real para uma chamada feita por trote. Por trote. No local de um acidente, porque vai ser distinto, né? É sempre distinto um caso clínico no paciente, sente uma dor precordial, qualquer coisa assim, e diante de um acidente. O urgentista, aquele profissional que está lá, ao chegar, quais os primeiros cuidados que deve ter? Isso é extremamente importante. Isso serve tanto para o socorrista do SAMU, quanto para a população em geral, né? Então, ao chegar numa cena de trauma, de acidente de trânsito, o que é mais importante? Avaliar a segurança da cena. Porque, por exemplo, muitas vezes um carro chega, bate em um poste, cai fiação elétrica, pode o carro incendiar. Então, se uma pessoa inadvertidamente chegar para tentar ajudar a vítima, socorrer,
um fio pode bater nela, o carro pode pegar fogo. Então, normalmente, quando a equipe do SAMU chega à cena, ela avalia a cena como um todo, vê os riscos possíveis que tem ali. Primeiro, retira esses riscos da cena para poder adentrar no local e socorrer a vítima. Porque mais importante do que tudo é a gente, além de socorrer a vítima, é a gente também não sofrer danos, a equipe não sofrer danos. Então, avaliar a segurança de cena antes de adentrar no local da ocorrência é importantíssimo para evitar acidentes secundários. Você falou interessante, né? A questão de um fio solto ou de um combustível que está escorrendo ali, o risco de uma faísca causar um segundo acidente, talvez mais grave até do que o primeiro. Isso, perfeito. Então, isso é uma coisa que serve até como orientação para a população, né? Porque muitas vezes as pessoas passam uma cena de acidente e vai na comoção da emoção e vai tentar socorrer a vítima. Só que muitas vezes ela passa a ser a vítima, né? Ela passa a ser uma vítima secundária. Então é bom ficar atento, isso serve até como informação à população, que é importante ficar atenta com relação a isso, né? Viu uma cena de acidente, de incêndio, colisão, primeira coisa a se fazer é parar em um local seguro, ligar para 192, ligar para o SAMU, solicitar socorro, que será direcionado uma viatura para prestar o atendimento técnico da forma mais segura e correta. Isso aí no contexto, na cena do crime, ou na cena do acidente, ou na cena dos riscos ali, né? Dos fatos, então. Mas agora vamos agora dar um olhar especial para a vítima, né? Quais os primeiros cuidados e o que não pode ser feito. Isso com o profissional e isso com o curioso, alguém que quer também, de uma forma ou de outra, ajudar. Perfeito. Então, em um acidente, em uma cena de trauma, em um acidente de trânsito, uma colisão, é importante entender que a gente tem alguns critérios para impedir, ou melhor, para evitar que a vítima tenha mais danos ao movimentá-la. Então, em uma cena de acidente de trânsito, a gente tem que se preocupar com não mobilizar a coluna cervical, o pescoço da vítima, sempre evitar mobilizar o pescoço da vítima, evitar a coluna como um todo, mobilizar, mexer de qualquer forma, né? Em situações de sangramento, evitar que o sangramento ele seja expansivo, uma possibilidade é uma compressão direta no local do sangramento, né? E resguardar o local, evitar que pessoas secundárias adentrem na cena e terminem prejudicando mais a vítima. Quando o socorrista chega à cena, ele vai ter essa preocupação, né? Fazer uma imobilização cervical correta, com colar cervical, fazer uma imobilização da coluna vertebral como um todo, através de uma prancha rígida. Se tiver um sangramento ativo no momento, ele vai fazer uma compressão direta ou até um torniquete, caso necessário. Se o paciente estiver inconsciente, com TCE grave, vai tomar as medidas de obter uma via aérea avançada, uma intubação, uma ventilação mecânica, tudo com o objetivo de evitar danos secundários, tratar o máximo na cena e evitar danos secundários. Quando a gente mexe em uma vítima de trauma, inadvertidamente, sem conhecimento técnico, a gente termina causando mais danos a ela do que benefício. Só a título de orientação, porque eu trabalhei também em urgência e emergência, mas em hospital, mas é acidente, assim. Acontece, eu já fui também socorrer, eu ia passando ali depois da Salgema, antiga Salgema, e teve um acidente. Acidente com moto e não era o próprio piloto, mas era o passageiro lá. Ele teve um acidente, caiu e estava com o capacete e o capacete estava dificultando a respiração. Então, vamos liberar aqui a via respiratória, que é essencial. Né? Agora, os cuidados, como você mesmo falou, da questão da mobilização da coluna cervical. Isso, perfeito. Com relação ao capacete, existe uma técnica correta de retirada de capacete, né? Que é uma técnica que a gente retira o capacete, mantendo o mais imóvel possível a coluna cervical do paciente. Então, normalmente, os socorristas do SAMU, ele tem essa técnica, tem esse conhecimento e fazem isso. Por isso que é importante, ao se deparar com uma situação de trauma, ligar, a primeira coisa é ligar para o SAMU 192, através do número 192, que é um número gratuito. Liga para o SAMU 192 e será direcionado de imediato, chegará o mais rápido possível para prestar o atendimento mais correto
possível para essa vítima. Tem algumas fotos mais? Bom, aí vamos entrar agora num contexto legal, né? Como o ensino de medicina legal e fatos que estão chegando agora aos nossos ouvidos, com relação a alguns profissionais recém-formados que estão assinando declaração de óbito, tá? De pessoas falecidas vítimas de causa externa, que isso é uma infração ética, né? O Código de Ética proíbe, veda que o profissional, qualquer um profissional, seja da SAMU, que seja, isso vai caber somente ao médico legista. Como é que o pessoal da SAMU, que na sua resposta veio uma segunda pergunta, tem se comportado diante do fornecimento da declaração de óbito? Olha, o SAMU, ele não tem autonomia para realizar declaração de óbito. Inclusive, a gente não emite declaração de óbito nos nossos atendimentos, né? Quando a gente se depara com uma situação de morte por causa externa, né, como trauma, um acidente por arma de fogo, etc., a gente não emite DO. O SAMU ele não tem autonomia para emitir DO. A gente orienta, liga para o serviço IML, né, o Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal vai lá, pega o corpo e faz o exame, a necrópsia, para poder emitir a DO. A gente... Só abrir um espaço, porque às vezes o pessoal fica colocando, né, as pessoas ficam colocando a culpa no atraso do ML. Mas o ML, ele só se desloca com o pedido de uma autoridade. No caso, tem que ser o delegado que faz esse pedido, que tem que comparecer também na cena do crime, né? Tem que comparecer no local, o Código de Processo Penal já regulariza isso, né? Diante do fato ilícito, a autoridade comparecerá ao local e solicitará o exame. Então, obviamente, no caso de morte violenta, nenhum profissional, nem a SAMU, nenhum outro, deve assinar a declaração, nem tampouco encaminhar para o ML. Isso é uma atividade já da autoridade policial. E dos casos clínicos? Nos casos clínicos, o SAMU também não emite DO, tá? Em condição nenhuma. A gente não tem nem DO no serviço, a gente não emite DO. Porém, em situações clínicas, a gente orienta, a nossa central liga para o SVO, o SVO também faz um papel parecido com o ML, pega o corpo e leva para análise e emissão da DO. No caso de uma morte violenta, uma morte de causa externa, realmente a gente aciona a polícia normalmente aciona o IML, que é o trâmite normalmente que se segue mesmo. Maravilha. Dentro ainda da questão da legalidade, né? Com relação aos peritos criminais, então, muitas vezes, isso já foi discutido muito em alguns congressos, a presença do médico legista na cena, porque às vezes uns estão declaradamente mortos, mas um está naquela morte aparente. Né? Chegando o médico, tudo bem. E às vezes só o perito criminal. Já chegou algumas vezes em uma cena em que estavam nessa dúvida, os peritos criminais e a SAMU, para discutir realmente a verdade, a morte real. Normalmente, quando a gente chega na cena, é um dos primeiros a chegar em cena, né? Normalmente, quando se depara com uma situação de óbito, a gente é acionado, vai lá, atesta o óbito e, posteriormente, aí é que chega normalmente os peritos do Instituto Criminalístico. Instituto Criminalístico, exatamente. Eu não me lembro de ter ocorrido nenhum relato de a gente ter entrado em um ponto que estavam os dois. Tá? Normalmente, acho que o SAMU chega primeiro e o Instituto Criminalístico logo após. Maravilha. Trote, frota, pessoal. Como é que está esse pessoal? Como é que está todo o corpo de profissional da SAMU? A nossa equipe técnica de profissionais de todas as áreas, normalmente é uma equipe muito bem preparada, né? A gente busca manter uma equipe extremamente alinhada, atualizada tecnicamente, né? Nós possuímos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores, todos aptos para prestar serviço de socorro, para fazer atendimento de serviço de urgência e emergência, né? Cada um na sua área. Então, o médico atua de uma forma, o enfermeiro de outra, técnico e condutor de outra, de forma conjunta, harmoniosa e em equipe. Que é isso que eu falei, fundamental o atendimento da equipe no
no serviço de urgência, né? Então, atualmente a gente tem uma equipe muito bem preparada, uma equipe técnica organizada, que busca sempre atender o melhor à população. Existe, essa pergunta não pode deixar de ser feita, perspectivas de que o médico urgentista de SAMU tem uma dedicação exclusiva, viva somente do SAMU em termos salariais? Ou ele tem que dar uma outra atividade, se é um cirurgião tem que fazer cirurgias em outros lugares para complemento de salário? Ou no seu pensamento, deveria ser um profissional onde ele tivesse uma carreira, não é? Médica em medicina, assim como existe nos magistrados, promotores, etc. Esses profissionais de urgência e emergência, haveria possibilidade, em termos de salário, poderia melhorar para que ele vivesse só isso? Ou seja, sai de um plantão de 24 horas, descansaria 48, pegava... Quais as perspectivas nesse sentido? Perfeito. Então, atualmente não existe esse plano, nem existe esse trabalho, esse projeto de criar uma carreira de Estado, né, para um servidor do SAMU. Atualmente, normalmente os servidores trabalham em 2 ou 3 lugares, né, que para poder suprir sua demanda mensal, e não existe um projeto definido. Porém, isso é uma coisa muito boa para o serviço, entraria de uma forma muito favorável para o serviço, porque, em teoria, um servidor que tem uma dedicação exclusiva para aquilo, ele tem tempo de estudar mais sobre aquilo, ele tem tempo de se dedicar para criar projetos novos para o próprio serviço, né? Então, isso realmente é um projeto que favoreceria a melhora do serviço. Atualmente, não existe nenhuma proposta que siga por esse caminho, por essa linha, né? Mas que seria um pensamento muito favorável para o crescimento do SAMU como um todo, né? Até para evitar o adoecimento da equipe, não é? Principalmente é uma atividade que você não pode ter estresse, não é? Se você sai de um outro plantão e pega um plantão da SAMU, quer dizer, você já vem com uma carga emocional e física, assim, um tanto quanto desgastado. Então, esse é um pensamento que deveríamos levar, assim... Poderia ser pioneiro. Eu acho que no Brasil não existe assim, não? Não, acho que não. No Brasil não existe carreira de Estado para médico ou equipe como um todo do SAMU, né? Mas o que você pontua é bem importante, né? Quando você trabalha em 2, 3 lugares, em teoria você gasta sua energia dividida entre esses lugares. E isso, queira ou não, termina ocasionando uma certa perda na assistência no SAMU como um todo, né? Então, ter um serviço, uma carreira de Estado para o médico, enfermeiro, técnico, condutor do SAMU em si, favoreceria um direcionamento de toda a sua energia e uma melhor assistência para a população. Porque fica até a sugestão aqui, né, para políticos e gestores dessas atividades, porque às vezes você sai do SAMU, vai para um hospital, e o outro sai do hospital para um SAMU. Porque não fica no SAMU e o outro fica no hospital. Isso. Né? Dobra a carga horária dessa atividade e oferece a esse profissional uma qualidade de vida melhor, não tenha que vem adoecer por conta de muitas síndromes, né? Perfeito, perfeito. Mas é isso mesmo, a gente pode pensar nessa ideia, colocar como proposta de Estado, né? Para ver a possibilidade e viabilidade disso acontecer. Para a gente do serviço seria excelente. Com relação à frota, você já fez uma expectativa de que há a esperança de chegar, de renovar essa frota. Com relação a equipamentos, essas coisas, geralmente nas ambulâncias tem o médico, existe caso do médico base estar oferecendo esse atendimento? Você não tem um médico para 5 ambulâncias, 5 médicos, aí fica um na base orientando com relação a isso. Ainda existe essa atividade? Isso, a nossa equipe ela possui, em termos de médico, 2 tipos de médicos. O médico regulador, que é aquele médico que atende o telefone, que orienta a população e que vê os casos que precisa realmente de uma viatura e o tipo de viatura a ser liberada. Esse é o médico regulador. Ele fica na base, atendendo os telefones e contato direto com a população. E existe o médico intervencionista, que é o médico que sai na ambulância, vai em direção ao ocorrente e presta o serviço em loco ao usuário, né? Existem essas 2 classificações. Normalmente, a gente tem um médico por viatura de suporte avançado. Sim. Toda viatura de suporte avançado tem que sair com médico, enfermeiro, e toda viatura de suporte básico precisa ter um condutor e técnico de enfermagem.
tá? Então, normalmente, unidade de suporte avançado, todas as nossas têm um médico para ele, além dos médicos que ficam na central, na regulação de urgência e emergência. Esse médico que fica na central, geralmente o 192, atendido por um outro profissional que passa para o médico quando percebe que há necessidade desse atendimento, não é isso? Isso, perfeito. Então, na nossa central de regulação, a gente tem alguns profissionais. Dentre eles é o TARM, que a gente chama, que é o técnico auxiliar de regulação médica, que é o primeiro a ter contato com o usuário que solicita o SAMU. Ele atende o telefone, se identifica, pede o endereço, o nome do solicitante e o local em que ele se encontra. Após fazer esse atendimento inicial, ele passa para o médico, que vai avaliar a situação, avaliar a gravidade do caso e direcionar uma viatura de acordo com a necessidade. Se é suporte básico, se é unidade de suporte avançado, se é o aeromédico, se é uma motolância. Então, a gente tem alguns equipamentos que prestam esse suporte, esse socorro, e aí quem direciona, dependendo da necessidade, é justamente o médico regulador. Tem essa preocupação também o médico, o urgentista que chega no local em preservar cena do crime, para que não haja prejuízo sobre a dinâmica e também para a elucidação dos fatos? Sim, é um dos pontos que a gente busca, né? A gente busca mexer o mínimo possível na cena do crime e lá avaliar o paciente, se ele está vivo, se ele está em óbito e tomar as medidas cabíveis. Mas a gente tem essa preocupação de mexer o mínimo com a cena e evitar transtorno para a equipe de criminalistas que vai chegar. Maravilha. Mas você tem mais alguma... Pode colocar. Aí a equipe de motolância, né? Sim. A equipe normalmente faz um atendimento rápido, porque ela adentra o trânsito de uma forma mais rápida, né? Eles chegam na cena para fazer um primeiro atendimento de uma forma mais rápida, né? Então a gente muitas vezes, em caso de parada cardiorrespiratória, libera primeiro eles fazem o atendimento e logo até chegar a ambulância. Quando começou a SAMU aqui em Alagoas e agora a motolância, né? Porque geralmente... O SAMU ele iniciou em Alagoas em 2003. 2003 iniciou pela base Maceió, né? E posteriormente foi lançada a base Arapiraca. Atualmente o SAMU Alagoas ele tem duas bases de regulação, uma central Maceió e uma central Arapiraca, né? Que fazem o serviço cobertura total do estado de Alagoas. Hoje, esse ano, a gente completa 20 anos, em dezembro, de existência do SAMU, com inúmeros atendimentos prestados desde então. Vai ter alguma festa assim, para comemorativa? A gente está tentando organizar alguns eventos, pensando uma proposta de uma corrida do SAMU, fazer uma corrida com atividades pedagógicas e além de uma festa para mostrar mais o nosso serviço como um todo, para a população conhecer melhor, ainda mais como funciona o SAMU. E a motolância? Está funcionando aqui em Maceió, em outras cidades? Sim, a motolância ela só tem nas duas centrais, Central Maceió e Central Arapiraca. Isso. São as duas centrais que possuem motolância e presta atendimento em Maceió e Arapiraca e suas devidas regiões metropolitanas. Quem vai pilotando a motolância é um técnico ou o próprio profissional? Para ser condutor de motolância, ele tem que ter um curso de condutor de motolância, mais ser técnico de enfermagem. Então, para compor essa equipe, tem que ter essas duas formações. Então, tem que ter curso de motolância e ser técnico de enfermagem, porque um acesso, uma veia, ele já vai pegando, facilitando o atendimento de quem chega posteriormente. Tem aquela frase, né? 1 minuto faz a diferença, né? Exatamente. Qualquer minuto no serviço pré-hospitalar faz diferença na vida. Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte, exatamente. Maravilha. Que chama... faltando uma palavra aqui, mas assim, em termos de motolância, né? Em termos de qual é o acervo, né? Faltou a palavra, mas tudo bem. A frota. A frota, isso. A frota, né? Atualmente a gente tem 6 motolâncias. 6 lá e 6 aqui? 6 Maceió e 6 Arapiraca. Perfeito. Tá? Então, as equipes de motolância sempre saem em dupla, nunca sai só, tá? Porque todo atendimento pré-hospitalar precisa de alguém. Você nunca consegue fazer um atendimento pré-hospitalar sozinho. No mínimo tem que ter 2. Então, as equipes de motolância sempre saem em dupla, tá? Então, temos três duplas que ficam disponíveis na central, a depender da liberação do médico regulador. A escolha entre a ambulância e a motolância
fica a critério do médico regulador. Normalmente, os critérios utilizados são rapidez. A grande vantagem da motolância é a rapidez ao chegar na ocorrência. Queira ou não, apesar de ser ambulância com sirene, tem um trânsito que impede que a ambulância passe, né? Apesar de muita gente ajudar, infelizmente ainda tem muita gente que não ajuda as ambulâncias, né? Mas muita gente ajuda, mesmo assim ainda tem um certo atraso, né? A motolância não, ela passa por dentro do trânsito, não enfrenta trânsito e chega na cena o mais rápido possível para já prestar um primeiro atendimento, tipo um sangramento ativo, já vai contendo, já pega um acesso venoso, já vai correndo um soro, até chegar à ambulância e dar seguimento ao atendimento. Já foi feito algum treinamento simulado? Eu lembro, ainda era acadêmico, estava começando, se fazia, eu já estava no MR, se fazia um treinamento sobre a queda de uma aeronave lá em cima e calcular a distância, não tinha a motolância, mas da ambulância no local e a chegada na unidade de emergência, não é? Que você tem que enfrentar uma Fernando de Lima descendo, isso tudo faz uma diferença extraordinária. Né? Isso, periodicamente, a gente costuma fazer alguns simulados em serviço, né? A gente cria uma cena fictícia, só que bem parecida com o real, faz um acionamento da equipe como se fosse real, a equipe não sabe que tem uma cena simulada ali, e aí a gente faz uma avaliação crítica de todo o processo, desde a entrada da ligação até o atendimento e chegada ao hospital. Então, a gente faz periodicamente simulados em serviço para a gente poder se autoavaliar também. Sim. Como foi o tempo de chegada, como foi o atendimento do TARM, o atendimento do médico, como foi o atendimento em loco em si, e a gente poder aí ir melhorando e aprimorando o serviço. Como profissional e também como diretor da SAMU, que recado daria à população que às vezes faz algo com o intuito de ajudar e termina complicando muitas vezes? E também a questão do trânsito. Isso. Então, primeiro ponto que a população tem que estar ciente, né? É que ao se deparar em uma cena, uma situação de trauma, de acidente, primeira coisa a se fazer é não desesperar, manter a calma e ligar para 192, que é o número do SAMU, é um número gratuito, funciona 24 horas por dia, e aí a gente vai entender a situação e direcionar uma viatura para prestar o atendimento técnico. A gente se angustiar e tentar ajudar a vítima, muitas vezes pode causar mais dano à vítima e mais dano a gente mesmo. Então a gente tem que ter essa consciência, essa noção que a população é importante. Se deparou com a cena de trauma, liga 192 que a gente direciona uma viatura para o atendimento, né? Prestar serviço à população, salvar vidas é o nosso grande lema, o nosso grande objetivo, e a gente vem fazendo isso dia após dia. Então, trote, evite trote. O trote ele prejudica o nosso trabalho. O trote ele impede que a gente consiga atender uma pessoa que realmente precisa, tá? Então, evitar trote, cuidar das crianças, orientar as crianças, os pais, orientar seus filhos, para evitar trotes, para que a gente consiga fazer um atendimento direcionado e para quem realmente precisa. Isso. Eu conheço o projeto SAMU, né? Vai expor o serviço, disponibilizar testes de saúde na orla de Maceió? Isso, perfeito. Esse é um projeto que a gente ia realizar no último domingo, tá? Porém, devido às fortes chuvas, a gente terminou adiando para uma data a ser marcada, mas vai ser breve. Provavelmente agora no começo de junho já. Então, o projeto Conheça o SAMU é um projeto que visa aproximar a população da gente, fazer com que ele conheça como funciona o serviço, entender a história do SAMU, entender quando solicitar uma ambulância do SAMU e, além disso, lá vai ter alguns testes de saúde, né? A gente vai poder aferir pressão, glicemia, fazer algumas atividades físicas para promover saúde também, além de prestar um certo atendimento, um certo treinamento sobre parada cardiorrespiratória. Como proceder em uma situação de parada cardiorrespiratória. Tudo isso vai ter lá no Conheça o SAMU. A gente está para remarcar a data agora, né? Só estamos organizando os últimos pontos para remarcar a data, mas a gente vai poder promover isso na Orla da Ponta Verde, um encontro entre SAMU e a população, será um encontro aberto, todos os públicos, não tem idade, para poder ir lá e a gente poder fazer com que a população se aproxime mais da gente.
Você falou, passa um filme exatamente com as questões de acidentes que ocorrem no IML, que os pais devem orientar para evitar os trotes. Mas que tipo de orientações os pais devem dar também aos seus filhos para a prevenção dos acidentes domésticos? Isso é uma coisa importante. Existe uma taxa muito grande de morte de crianças por acidentes domésticos, né? Então, muitas vezes a criança tem queimadura por causa de panela, tem afogamento em bacias pequenas, né? Por falta de orientação, crianças se afogam em piscinas. Então, são situações que terminam ocasionando uma morte trágica por uma simples orientação, né? Então, o que é importante os pais evitarem para que ocorra acidentes com seus filhos? Primeiro, não deixar a panela quente com cabo virado para fora. Crianças, se forem pequenas, vão ter acesso e derrubar. Não deixar a piscina descoberta, ou não deixar uma criança sozinha às margens de uma piscina, sem um devido cuidado de um adulto, né? Evitar pequenos objetos que possam as crianças deglutirem, possa vir a se engasgar, né? Alguns brinquedos, alguns objetos pequenos, a depender da idade, pode levar uma criança ao engasgo. Então, são situações que os pais têm que estar atentos para evitar que ocorra um acidente doméstico. Uma coisa também importante, naquelas campanhas do cinto, da cadeira, né, que deve usar dentro dos veículos, porque uma colisão a 60 km por hora, existe todos os cálculos, né? A velocidade da inércia pode causar danos mesmo, assim, significativos naquela criança. Perfeito, isso é um ponto bem importante, né? Além das questões domésticas, as questões do trânsito para a criança, né? A cadeirinha, além de ser obrigatório, né, o uso da cadeirinha, assento de elevação, além de ser obrigatório, é uma condição que salva muita vida. A gente tem que entender que a cadeirinha não é uma condição de incômodo, mas uma condição de segurança, né? Então, usar a cadeirinha, usar cinto de elevação da forma correta, bem adaptada à criança, faz com que, em uma ocasião de acidente de trânsito, evite mortes, evite que a gente perca os nossos entes queridos. Então, isso é importante salientar, que os pais nunca acharem que nunca acontece com a gente. Pensa que só acontece com os outros, né? Pensa que só acontece com os outros. Então, a gente imaginar que pode acontecer com a gente também e prevenir essa situação de acidente. Com relação ao trânsito, ainda a gente sente isso, porque uma avenida, uma Fernandes Lima, já que a parte lá do Bebedouro ficou interditada, então só tem a Fernandes Lima, né? E tem a linha azul, né? Conselho daria para a gente facilitar a passagem, né? Das ambulâncias, né? Então, isso é uma condição importante. A gente tem uma dificuldade hoje em dia, ainda tem, de passagem de ambulância no trânsito, permissão de passagem de ambulância no trânsito. Então, muitos condutores, eles veem a sirene, veem pelo retrovisor o número de ambulância e muitas vezes não dão passagem. Isso retarda a nossa chegada à ocorrência. O que é que seria importante? A faixa azul, ela ajuda muito o serviço de urgência com ambulância, porque por ali a gente tem acesso livre, passa, porém muitas vezes os condutores, eles ocupam aquela faixa onde deveria ser ocupada por ônibus, táxi e, na ocasião, a ambulância. Muitas vezes ela ocupa e termina gerando uma dificuldade para a gente ter acesso aos locais de ocorrência. Então, o ideal é realmente seguir o que manda a norma, o que manda a lei, andar fora da faixa azul, condutores comuns, e deixar só para a parte de ônibus, táxi, a parte de faixa azul. Fazer o que manda a consciência também, porque você pode imaginar que ali está indo um parente seu que você nem sabe. Né? Exatamente. Ele dificulta bastante. Exatamente. A gente tem que entender que o serviço de urgência, como o SAMU, ele atende qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode precisar do SAMU. Então, todo mundo que está ali em um trânsito pode ter algum parente um dia necessitando do SAMU e tenho certeza que vão querer um atendimento mais rápido, ágil, que chegue ao hospital de destino o mais rápido possível. Maravilha. Então, nós estivemos aqui com o Dr. Jonathan Silva, diretor-geral da SAMU Alagoas, saiu 192 para os casos de urgência e emergência, sempre será atendido, sempre tem um pessoal lá à disposição, né, toda a equipe interna. A gente agradece muito a sua pessoa aqui, agradece o Fernando Palmeira, Antônio de Pádua também que participaram e deixo esses instantes finais, vou agradecer também, eu não sei se você está com aquele vídeo que nós fizemos, tem um vídeo aí final, a gente vai terminar,
faça suas considerações, ao tempo que a gente agradece também ao nosso patrocinador, que é a Ultraplast, também com um pequeno vídeo que a gente vai agradecer, ao tempo que a gente se despede. Colocou a nossa Selma Brito também, a gente vai fechar com uma convidada muito especial, porque a gente já falou tanto de trauma, aqui um popurrí com a nossa Selma Brito. Então, ótimo. Suas considerações? Ok, quero agradecer, Gerson, a oportunidade de falar um pouco aqui sobre saúde, sobre trauma, né? Sobre prevenção do trauma, sobre SAMU. Né? Informo que a gente está disponível, o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, ele funciona 24 horas, disponível a toda a população. Estamos prontos para salvar vidas, para atender a nossa população e quero agradecer também a oportunidade de falar sobre isso, né? Porque a população ela precisa também ter um certo conhecimento para que a gente possa prevenir acidentes, prevenir mortes e é isso. Agradeço mais uma vez, Gerson, e a todo o público. A esse público também a gente agradece a sua pessoa, né? E ao tempo de que eles, executando os ensinamentos aqui adquiridos, a gente possa ter uma sociedade com menos violência, com maior fluidez de trânsito e que sejam evitados muitos outros acidentes. Nós vamos chamar em especial ao nosso patrocinador e vocês vão terminar aqui o nosso programa hoje no dia especial. A gente agradece a Deus e com um popurrí da nossa queridíssima Selma Brito. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.